queridos irmãos, a minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento. Agradecimento pelo grande amor dos irmãos por missões, agradecimento pela maneira tão calorosa como os irmãos têm participado conosco desta obra. E destaco a participação dos irmãos com as orações, a maneira como os irmãos têm orado por nós e também as suas ofertas. Muito obrigado. Sei que o Brasil passa por momentos difíceis, há muitos desempregados, há muitos passando por momentos complicados financeiramente, mas mesmo diante de toda essa situação, os irmãos não deixaram de ofertar. E somos muito gratos a Deus e oramos por vocês para que Deus os ajude também. E aqui na Europa, passamos por momentos difíceis, como os irmãos no Brasil também, durante a pandemia, os anos de 20, 21 e o ano passado, também saindo da pandemia, foram anos complicadíssimos. E muitas vezes falamos que a obra missionária não parou durante a pandemia. E realmente a obra missionária não parou. Os locais de templo foram fechados, não pudemos abrir, porque as cidades estavam em lockdown, tudo parou e houve um controle muito forte aqui, mas estávamos impedidos de ir aos locais de reuniões. Mas a obra missionária não parou, porque nós continuamos, os nossos missionários continuaram trabalhando, continuaram realizando os cultos online, continuaram realizando estudos bíblicos online, continuaram realizando discipulados, aconselhamentos. E agora, quando a pandemia praticamente terminou, ou pelo menos temos liberdade para estarmos reunidos em nossos locais de culto, nós começamos a ver os resultados desse tempo de pandemia, desse tempo em que o trabalho era realizado online. E um dos grandes resultados é que nós vemos pessoas que se converteram durante a pandemia. Essas pessoas fizeram discipulado, estudos bíblicos, aconselhamento, tiraram todas as suas dúvidas e declararam: olha, a hora que pudermos nos reunir, a hora que pudermos ser batizados, nós queremos batizar, queremos professar publicamente a nossa fé. E foi uma grande festa quando, no último verão do ano passado, essas pessoas puderam ser batizadas em público, nas praias, nos lagos, e isso foi uma festa, uma prova real de que a obra missionária não parou durante a pandemia. E então é um motivo de alegria, motivo de gratidão, e eu gostaria que os irmãos se alegrassem conosco também. Um outro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, e peço as suas orações, é um ponto triste, mas um ponto positivo. Triste porque durante a guerra, estamos ainda em guerra, a Ucrânia e a Rússia, né? Os irmãos conhecem muito bem todas as notícias. E agora, recente, tivemos este terremoto na Turquia. Então, esse é o ponto triste. Mas o ponto bom é que o povo evangélico, nossos missionários, as suas igrejas se reuniram e levantaram muitas doações. E essas doações foram encaminhadas diretamente para os nossos irmãos lá da Ucrânia, para os nossos irmãos lá da Turquia. Então, esse é um ponto positivo. Diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, nós vemos o povo unido, o povo participando. Isso é missões. E a obra continua, estamos avançando, mesmo com todas as dificuldades, estamos retornando os nossos projetos, as nossas atividades. O Evangelho tem sido pregado aqui na Europa. Em todos os locais onde nós temos missionários, continua, igrejas estão sendo plantadas também. Graças a Deus por isso. E eu quero encerrar, e junto com o meu agradecimento, mais uma vez, eu quero deixar com o irmão um desafio. Um desafio. Pergunte para Deus quanto o Senhor tem comigo para ofertar para missões. Eu sei que você já tem orado, eu sei que você tem participado, eu sei que você ama missões, eu sei que você já tem assim um algo para entregar,
Mas eu lembro uma vez que eu fui desafiado por um missionário, quando eu era ainda adolescente, passou pela minha igreja aí no Brasil, e quando ele pregava, no final ele falou: olha, eu te desafio a fazer essa pergunta: quanto você tem para missões? Pois pergunte para Deus: quanto o Senhor tem comigo para ofertar? E eu aceitei esse desafio, fiz essa pergunta a Deus e fui surpreendido, porque ele me deu um valor que ele tinha comigo muito mais do que eu imaginava. E eu, no decorrer daquele mês de missões, eu descobri que realmente eu tinha aquele valor e eu pude ofertar. E foi um mês maravilhoso que fez muita diferença na minha vida, essa prova com Deus, essa confiança de entregar aquilo que Ele tinha comigo. E eu te desafio para fazer essa pergunta a Deus. E Ele vai te dar um número que você vai se surpreender e você vai entregar e você vai ficar mais surpreso ainda. Então, faça essa pergunta, é o meu desafio. E eu oro agradecido pela sua vida e peço que Deus o abençoe, que Deus abençoe esta igreja, que Deus cuide de vocês. Muito obrigado por tudo, um grande abraço. Deus os abençoe. Até que ele venha.